Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. No caso, neste vídeo vamos começar a trabalhar aqui com a parte de layout e vamos conseguir perceber o que é, neste caso, aqui um linear layout. Nós já temos trabalhado aqui, criado algumas aplicações, nós temos trabalhado muito pouco a nível de manipulação de código, a nível do layout, temos focado mais na utilização da parte do design aqui da nossa aplicação. No entanto, agora vamos começar a olhar para a parte de o que é que nós temos a nível de código do lado do layout. E no caso aqui do nosso layout, a nossa activity principal e todos os layouts que são criados de forma automática nas nossas aplicações através aqui da criação do wizard inicial, nós estamos a trabalhar aqui com a parte de um constraint layout. E na prática o que acontece, e eu vou passar aqui para a aba de split, em que vai permitir verificar aqui a pré-visualização e aqui conseguir ver o código da minha aplicação. Basicamente o que acontece é que eu tenho aqui informação acerca das constraints que estão associadas à minha aplicação. Neste caso, o que acontece é que eu tenho aqui um conjunto de constraints associados a este meu text view, que me vai permitir eu ter aqui o posicionamento do mesmo relativamente aqui ao próprio layout. No caso, nós vamos pegar e vamos substituir, e neste caso eu vou até retirar aqui este text view, não nos interessa para já, estamos a trabalhar com este elemento. E no caso nós vamos querer trabalhar aqui com um tipo de layout que é um layout muito mais simples. Então no caso eu vou substituir toda esta nomenclatura aqui de Android X Constraint Layout, Widget Constraint Layout e vou trocar aqui por um Linear Layout. Basicamente o Linear Layout é um tipo de layout muito utilizado e muito mais simples do que o anterior e que basicamente é um tipo de layout que todos os elementos que foram colocados ou que serão colocados na nossa activity, serão colocados uns a seguir aos outros, tendo em conta aqui a sua orientação. No caso, eu tenho que adicionar aqui mais um parâmetro, vou colocar aqui, por exemplo, nesta zona, e é completamente indiferente a zona aqui, eu não vou colocar este meu parâmetro, mas basicamente eu vou identificar aqui a minha orientation. Reparem, eu começo a escrever aqui orientation e vou selecionar aqui esta primeira opção, Android Orientation. E no caso ele dá-me logo duas opções, a opção de horizontal ou a opção de vertical. Eu vou começar aqui por colocar como horizontal e vou identificar que quero colocar aqui, no caso, um botão. E neste caso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o sinal de menor e vou começar a escrever aqui button. E reparem que ele automaticamente identifica-me aqui o button como sendo um elemento que eu posso adicionar. Dando aqui um enter, ele vai-me pedir aqui dois atributos acerca do botão, que no caso será aqui a largura e a altura, o width e o height deste elemento. O que acontece é que eu tenho aqui dois parâmetros que posso colocar, ou dois valores que eu posso colocar de forma automática ou de forma quase que responsiva para os meus elementos, que é aqui os parâmetros match parent e wrap content. Sempre que eu coloco aqui um elemento em que uma das medidas é match parent, eu vou dizer que essa medida vai ocupar todo o conteúdo do elemento pai. Ou seja, no caso, se eu colocar aqui este botão com match parent no width, significa que ele vai ocupar toda a largura do meu layout, neste caso que será o meu layout principal. No caso eu colocar o wrap content, ele vai ocupar apenas o espaço necessário para o elemento estar visível. No caso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui match parent no primeiro parâmetro e eu vou colocar wrap content no segundo. E colocando aqui estes parâmetros, reparem, eu consigo verificar aqui, vou aumentar aqui talvez mais um pouco, consigo verificar que tenho o meu botão a ser apresentado aqui nesta zona. Basicamente, eu consigo estar a definir que o meu botão terá toda a largura e apenas a altura necessária. Vamos imaginar que eu colocaria aqui, por exemplo, a altura e a largura, ele por simplesmente iria ocupar aqui toda a minha tela. Da mesma forma que se eu colocar aqui, por exemplo, wrap content apenas em termos de largura, ele vai-me colocar aqui a largura padrão e necessária para o botão. Se eu colocar aqui o wrap content nos dois, ele colocaria então aqui o botão na sua dimensão mais pequena, que basicamente seria aqui a dimensão apenas necessária para colocar o conteúdo do botão em si. Vou também colocar aqui, neste caso, um texto. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui text e identificar, por exemplo, aqui clicar, ok? E basicamente teria aqui este elemento. E desta forma eu consigo estar a apresentar aqui um elemento no meu layout, ok? Vou fazer aqui o seguinte, no caso eu já acabei de terminar de colocar aqui os atributos que eu queria adicionar a este botão,
Então o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui uma barra para ele automaticamente fechar o meu elemento. O que acontece é que quando eu tenho aqui um elemento que não tem subelementos, como o caso aqui do botão, eu devo utilizar aqui a auto-closing tag, ou seja, basicamente eu faço aqui um barra maior e automaticamente ele fecha-me aqui o meu elemento. Ao contrário aqui, por exemplo, do Linear Layout, em que eu tenho aqui uma tag de abertura e aqui uma tag de fecho, ok? No caso, e para vermos aqui a questão da orientação, eu vou pegar aqui neste botão e vou duplicá-lo. E automaticamente reparem o que acontece. Eu consigo colocar aqui este meu botão e ele é colocado aqui imediatamente ao lado. Vou duplicar novamente aqui este botão e vou conseguir ver que é colocado aqui um terceiro botão aqui deste lado. O que acontece é o seguinte, se eu passar aqui este horizontal, por exemplo, para vertical, eu consigo perceber que imediatamente os meus botões são reorganizados no meu layout e que eles passam a estar uns por baixo dos outros, ok? Ou seja, isto é extremamente importante nós percebemos esta questão da orientação, porque é o que nos vai dar aqui a informação de como é que os nossos elementos vão estar organizados, vão estar colocados e de que forma é que eu consigo apresentá-los no meu layout, ok? Aqui neste caso eu vou querer apresentar ainda aqui mais alguns parâmetros. No caso, eu vou, por exemplo, colocar aqui um outro parâmetro. No caso seria aqui um outro elemento, neste caso um text view. Vou dizer que quero que ele tenha toda a largura do meu ecrã e apenas a altura necessária, ok? Vou fechar aqui o elemento. Reparem, ele automaticamente vai-me apresentar aqui esta zona toda ali em cima. Vou alterar também aqui um texto, vou colocar aqui, por exemplo, isto é uma text view. Ok, automaticamente consigo apresentar aquele elemento e vou também trabalhar aqui a nível de Gravity, ok? E o Gravity basicamente é o que me vai permitir eu estar, por exemplo, a centrar o meu elemento, a trabalhar com o alinhamento do meu elemento. Neste caso, eu colocando aqui o Gravity ao centro, automaticamente consigo concentrar este elemento aqui nesta zona do meu layout, ok? No caso, nós podemos ainda apresentar aqui outros elementos. Vamos imaginar o seguinte, eu quero aumentar aqui o tamanho do texto, então vou aplicar-lhe aqui um text size. E no caso vou colocar aqui, por exemplo, 40 SPS e automaticamente o meu tamanho do texto é aumentado. Relembrando também que quando nós estamos a utilizar aqui medidas para elementos textuais, nós vamos utilizar aqui a nomenclatura de SPs, ao contrário dos DPs, que devem ter utilizados, por exemplo, para distâncias e para margens. Aqui automaticamente, se eu colocar por cima, ele informa-me que eu devo utilizar SPs em vez de DPs para tamanhos de texto, ok? Mais elementos que nós podemos aplicar aqui. Podemos, por exemplo, aplicar aqui um background, ok? Eu vou aplicar aqui, por exemplo, uma cor amarela aqui ao background do meu elemento. Eu vou só reduzir aqui um pouquinho para 30 SPS aqui este elemento e vou-lhe aplicar aqui, por exemplo, uma margem à volta de todo o meu elemento. Vou colocar aqui, por exemplo, de 10 dps, ok? Automaticamente consigo colocar uma margem a toda a volta do meu elemento. E consigo-lhe aplicar também aqui, por exemplo, um padding, e no caso aqui do padding eu posso colocar aqui, vou exagerar mais um pouquinho, vou colocar aqui, por exemplo, 20 dps e automaticamente vai-me aumentar o meu elemento e colocando aqui um padding a toda a volta do meu conteúdo, ok? E desta forma eu consigo aplicar-lhe aqui vários parâmetros ao meu elemento. Algo que também acontece é a necessidade de nós muitas vezes aplicarmos aqui IDs aos nossos elementos. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui o parâmetro ID e quando eu coloco aqui o parâmetro ID eu necessito de colocar esta nomenclatura antes do próprio ID, ou seja, este arroba mais ID barra, para identificar que este elemento vai estar incluído no meu fecheiro de recursos de IDs da minha aplicação. Então o que acontece? Eu tenho que dar aqui um enter novamente, eu coloco-me este arroba mais ID barra, e agora sim é que eu criei aqui, neste caso, por exemplo, texto, ok? Não tem assim um nome muito específico para dar aqui a este elemento, mas basicamente aqui esta informação, ok? Uma outra coisa que é interessante nós vermos, e uma coisa que é algo importante, é nós percebermos que nós conseguimos pegar no nosso código, conseguimos reorganizá-lo, não só a nível de reformatação de código, mas a nível também de ordem dos nossos elementos. O que acontece? No caso, eu se vier aqui ao menu Code, eu tenho aqui a opção de Reformat Code. O que acontece é que quando eu faço o Reformat Code, para além de ele me alinhar o meu código, vamos imaginar que, por exemplo, eu tinha o meu código alinhado, por exemplo, desta forma, ok? Ele não está corretamente alinhado. Se eu fizer o reformat code, ele automaticamente vai-me alinhar o meu código corretamente. Mais do que isso, ele vai-me também colocar estes parâmetros todos
de forma ordenada. Eu vou fazer isso mesmo, vou utilizar aqui o atalho que no caso aqui do Mac é o Option Command L, no caso do Windows é Ctrl Alt L, e basicamente o que é que acontece? Ele automaticamente reorganiza-me aqui todos os meus elementos. O que acontece é que o primeiro parâmetro é sempre o ID, o segundo e terceiro parâmetros é sempre o width e height, e depois é que vêm os outros elementos, ok? Por norma, eles dão sempre prioridade aqui a todos os elementos que são elementos de layout, e só depois é que vêm os elementos do próprio bloco, do próprio componente, mas no caso, ele agora realiza-nos todos os elementos e organiza-nos todos os elementos de todos os atributos, em todos os atributos e de todos os nossos componentes, o que é extremamente útil para depois a leitura de código, para nós conseguirmos perceber onde é que está o código de cada um dos nossos elementos, ok? E fica aqui então uma pré-visualização aqui de como é que nós conseguimos utilizar aqui um linear layout e como é que nós conseguimos aplicar os linear layouts aqui aos nossos projetos. No próximo vídeo vamos começar a aplicar aqui e fazer aqui alguns exercícios utilizando aqui o linear layout, de forma a conseguir sedimentar e conseguir ver aqui a mais-valia de conseguirmos construir layouts que ficam bastante organizados e bastante bonitos quando nós conseguimos trabalhar aqui de uma forma mais personalizada a nível de código. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, participem também na comunidade do Discord e sigam-me nas redes sociais e vemo-nos no próximo vídeo.